Olá, é com imenso prazer que a Life Management apresenta hoje a sua primeira palestra espírita neste canal, visando ao equilíbrio e ao desenvolvimento da energia espiritual dos nossos amigos aqui presentes, parte essa tão importante para a gestão das nossas vidas na nossa incessante busca pela felicidade. Essa é inclusive uma parceria entre a Life Management e o Grupo Espírita Luz, Gratidão, Trabalho, Amor e Caridade, o GEOGRATAC, o primeiro grupo espírita 100% digital que nasceu para incentivar a divulgação digital e sem fronteiras da doutrina espírita. O espiritismo kardecista é o meu berço religioso e através do qual por toda a minha vida eu construí a minha relação com Deus e com Jesus, uma relação ainda imperfeita, como imagino de todos aqui presentes, mas certamente de muito amor e muita gratidão. Nada mais justo então do que começarmos esse tipo de palestra mais ligada ao lado espiritual e religioso com um tema que sem dúvidas une a todos os cristãos em prece, pois é essa justamente a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando de sua passagem aqui na Terra. O Pai Nosso. Antes de começarmos, como de costume, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, elevamos o nosso pensamento a Ti, a nosso Mestre Jesus, pedindo o amparo e a luz para realizarmos uma palestra que chegue ao coração de cada um dos nossos irmãos que nos assista e, tocando o seu coração, permita que melhorem-se, assim como eu busco melhorar-me cada vez mais. Obrigado por essa oportunidade e nos acompanhem sempre. Que assim seja. Quando ouvimos as palavras Pai Nosso, a nossa mente quase que automaticamente prossegue essa prece, não é mesmo? Eu falo aqui, Pai Nosso, e as cabeças de vocês já vão, que estás no céu, não é assim? Isso acontece porque, de fato, como eu já comentei aqui antes, foi essa a prece que Jesus pessoalmente nos ensinou. Ele nos falou, quando orardes, dizei, e seguiu com o ensinamento do Pai Nosso. E sendo essa a prece que ele nos ensinou, é essa também a prece que mais repetimos, e é por isso que ela vem automaticamente às nossas mentes com tanta facilidade. Só que é exatamente por isso que eu achei que seria muito importante trazer esse tema aqui para discutirmos nesta primeira palestra. Para nós espíritas, que talvez compreendamos melhor do que muitos, e veja, isso não é um mérito, e sim uma tremenda responsabilidade, mas compreendemos a importância da prece, quando encarnados e principalmente quando no plano espiritual, não basta que a prece seja dita ou pensada, mas ela tem que ser compreendida e, acima de tudo, sentida. Jesus, quando nos apresenta o Pai Nosso, ele não está apenas nos ensinando o que orar, mas como nos sentirmos diante de Deus, nosso Pai. Cada frase, até mesmo cada palavra dessa prece, é uma lição de amor, fé, adoração, gratidão, humildade, fraternidade, caridade e confiança na justiça divina. E o nosso Mestre também não nos ensinou a orar apenas com palavras, mas a vibrar justamente cada um desses sentimentos. Emmanuel tem uma citação muito bonita, psicografada pelo Chico, que nos ensina que cada palavra do Pai Nosso fulgura como um raio de luz divina. O Mestre nos ensinou a erguer o pensamento a Deus e logo em seguida a olhar o homem como nosso irmão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 do capítulo 28, a espiritualidade também nos ensina que a prece dominical, como é conhecido o Pai Nosso, é o mais perfeito modelo de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Ou seja, o Pai Nosso é muito mais do que uma prece, ele é um verdadeiro programa de evolução espiritual. O Pai Nosso, em essência, é o Evangelho inteiro, em síntese. Ele resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo. E eu quero convidar vocês hoje a compreender melhor essa lição de Jesus e da espiritualidade.
E talvez, a partir de agora, o Pai Nosso ganhe um significado e, consequentemente, um poder diferente nas suas preces diárias. Ambos Mateus e Lucas, em seus evangelhos, escreveram a prece ensinada por Jesus. Todos que assistiram àquela linda série The Chosen sabem que a memória de Mateus era, de fato, um pouco melhor para reproduzir os detalhes. E é por isso que será essa a versão, a de Mateus, que já usamos no nosso cotidiano e que usaremos também aqui para fazermos a nossa análise da prece que Jesus nos ensinou. Vamos começar simplesmente pelas duas primeiras palavras da prece, que também dão nome a ela. Quando pronunciamos as palavras Pai Nosso, deixamos de ser um indivíduo isolado, mas exaltamos a fraternidade e nos tornamos parte da grande família cósmica criada por Deus. Não é meu Pai, mas Pai Nosso. Emmanuel também observa esse ponto quando ele diz: com um simples adjetivo possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. E é aí então que vem a frase completa: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa interessante a se destacar aqui é o reconhecimento da presença de Deus nos céus, não no céu. Ou seja, Deus se faz presente, assim como as suas leis, em todo e qualquer plano. Observação que nós espíritas também compreendemos bem, afinal, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Como também nos ensina a doutrina, que divide o Pai Nosso em 3 partes: louvar, pedir e implicitamente agradecer, iniciamos santificando o nome de Deus, ou seja, cumprindo a lei natural da adoração e reconhecendo Deus pelo que sabemos que Ele é, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, de infinito amor e justiça. Kardec nos explica no Evangelho que, ao reconhecermos Deus como nosso Pai, também aceitamos a lei do progresso e da reencarnação, pois elas são a expressão do que são esse amor e essa justiça divina. Venha a nós o vosso reino. É ao mesmo tempo a expansão da nossa consciência sobre o que é o reino de Deus e o nosso reconhecimento de que somos regidos todos pelas leis desse reino, sem o cumprimento das quais não alcançaremos nossa desejada evolução. Há importante trecho na explicação de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que clarifica esse tema, quando ele nos diz: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam felicidade, se as cumprissem. Emmanuel complementa: ainda que a felicidade prometida por Jesus é a paz da consciência em harmonia com a lei. Ou seja, o reino de Deus é justamente o reino da consciência desperta quanto àquilo que nos governa. O verso seguinte, seja feita a vossa vontade, é também um convite à aceitação dessas leis divinas, conscientes da nossa confiança em sua justiça e da obediência que a ela devemos. Kardec nos explica também que fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Sustentando um dos pilares da doutrina espírita, Emmanuel também comenta no capítulo 72 de Palavras de Vida Eterna que em muitas situações o que chamamos de dificuldades são bênçãos disfarçadas. O bem que desejamos pode trazer-nos provas e o mal que tememos pode às vezes libertar-nos. Trata-se novamente de um convite à confiança na sabedoria divina. Encerra-se esse verso então com a expressão assim na terra como no céu. Novamente, um reconhecimento de que a nossa jornada, bem como os desígnios das leis de Deus, não está restrita ao que experimentamos atualmente como vida encarnada, mas a todos os momentos da nossa infinita existência, principalmente na verdadeira vida, que é a espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje vem representando a primeira parte dos nossos pedidos a Deus nesta prece, carregado de significado, não obstante, de maior responsabilidade. O pão de cada dia
representa tanto o alimento material, que deve ser fruto do nosso trabalho, quanto e principalmente o alimento espiritual, que é fruto do nosso estudo, do nosso serviço e do nosso amor para com Deus, nós mesmos e o nosso próximo. Kardec foi quem inicialmente nos ampliou esse significado quando ele escreveu: dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Já Emmanuel, em Fonte Viva, no seu capítulo 18, nos assegura: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. E ainda, não somente o pão que alimenta o corpo, mas o pão do entendimento, o pão do consolo e o pão da esperança. Em suma, Deus, na sua infinita justiça e bondade, sempre viabilizará a obtenção do pão nosso de cada dia, mas não sem que ele seja fruto do nosso esforço e do nosso aprimoramento. Seguimos os nossos pedidos a Deus com talvez o mais difícil deles, que é quando clamamos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Que coisa mais linda, não é mesmo, meus irmãos? Eu vou entrar em detalhes sobre esse tão importante verso da prece dominical, mas antes, permitam-me tecer o primeiro e mais valioso vínculo dessa lição com as leis divinas. Nós estamos debruçados aqui na mais bela demonstração prática da lei de causa e efeito, de ação e reação. Não declamamos esse verso pedindo simplesmente que Deus perdoe as nossas dívidas. Não se trata disso. Pedimos que o perdão de Deus ocorra na mesma medida em que oferecemos antes e concomitantemente, presta atenção no tempo verbal, temos perdoado o perdão aos nossos devedores. Aqui, nós mesmos, atores desta prece, reconhecemos que a reciprocidade do perdão é a chave para que todos nós alcancemos aquilo que Deus deseja para o nosso futuro de purificação. É sobre o merecimento que construímos do nosso perdão, antes de um pedido simples dele. E todos nós sabemos, assim como Kardec nos explica, que cada infração às leis de Deus é uma ofensa que fazemos contra ele e uma dívida que cedo ou tarde teremos de saldar. Conhecendo-as em detalhe ou não, desta ou de outras vidas, todos nós temos dívidas importantes a saldar, e as quais o perdão que aplicamos àqueles que nos devem tem, como nos ensina Emmanuel, valor científico e libertador. Quem perdoa, desarma o ódio e rompe os laços de sofrimento. Muitas das vezes em que eu abri o meu Evangelho segundo o Espiritismo para a realização do Evangelho no lar aqui na nossa casa, eu me deparei também com a parábola do credor incompassivo, que é mais uma fonte proclamada diretamente por Jesus para nos ensinar que de nada adianta pedirmos o perdão de Deus se não somos capazes nós mesmos de perdoar o nosso próximo. É por essa razão que a vemos incorporada justamente ao Pai Nosso, não apenas como um pedido, mas como uma vital lição trazida pelo nosso Mestre, que nos disse: e quando estiverdes orando, perdoai. É aí então que pedimos ao nosso Pai fortalecimento e proteção contra nós mesmos e todos os vícios e imperfeições que adquirimos nesta ou em outras vidas. Falamos: e não nos deixeis cair em tentação, não é mesmo? Kardec nos ensina que o mal está em nós mesmos e que os maus espíritos apenas se aproveitam dos nossos pendores viciosos. Ele também nos ampara, entretanto, declarando que a oração nos ajuda a vencê-los com o amparo dos bons espíritos. O Espiritismo nos ensina justamente que a prece, quando associada à vigilância, que é o famoso orai e vigiai, constitui o mais poderoso antídoto contra o mal, pois quando oramos com fervor e confiança, tornamo-nos mais fortes contra as tentações e Deus nos envia esses bons espíritos para assistir-nos nas batalhas internas da nossa reforma íntima. Já quando nós pedimos a Ele, livra-nos do mal,
nada mais fazemos do que seguir clamando pela nossa iluminação interior. Emmanuel nos lembra que somente o bem repele as influências inferiores, porque o amor é a luz que os espíritos das sombras não conseguem suportar. A prece verdadeira, portanto, combate o mal através da vigilância mental e da reforma íntima, pois é inútil tudo o que façamos para afastá-lo se não lhe opusermos vontade decidida de permanecer no bem. O espírita faz então o seu último pedido ao Pai, concluindo sua oração e dizendo: que assim seja. Nosso pedido de que a vontade divina prevaleça e também o compromisso moral de que tudo aquilo que foi dito seja feito com a nossa colaboração, traduzindo o Evangelho através das nossas atitudes. Embora a utilizemos menos, eu particularmente gosto bastante quando os cristãos finalizam o seu Pai Nosso com o Amém. O termo Amém, ele deriva do original em hebraico, Amen, que transmite em seu significado uma ideia mais ampla de verdade, de certeza ou de confiança. A sua raiz semítica original, AMN, Amen, está inclusive relacionada com o verbo ser confiável, sustentar ou merecer confiança, o que transmite não apenas a concordância e a verdade sobre o que foi dito na prece, mas também a solidez e a fidelidade da nossa fé e da nossa confiança em Deus e nas palavras que ali entoamos. Vejam que o nosso Consolador anunciado por Jesus, o Espiritismo, nos convida a compreender a oração que o Mestre nos ensinou não como uma súplica, mas como um verdadeiro exercício de transformação espiritual, através do qual mudamos a nós mesmos antes de esperarmos que nossa realidade mude a nosso favor. Eu gostaria de encerrar então essa primeira palestra de hoje com mais um ensinamento trazido por Emmanuel no capítulo 97 do livro Pão Nosso. A oração não é fuga, é força que nos transforma por dentro. Deus não muda o rumo da vida por causa das nossas palavras, mas muda o nosso íntimo para que caminhemos em paz pelo rumo certo. Que a nossa prece de hoje não termine quando dissermos amém ou assim seja, mas continue através de nós em cada gesto de amor que praticarmos e que cada Pai Nosso pronunciado esteja com o nosso compromisso de construir dentro e fora de nós o verdadeiro reino de Deus. Encerremos então a nossa palestra com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.